Fala pessoal, mais um episódio do Garagem Alternativa no ar e dessa vez a gente vai trazer um convidado mais do que especial porque ele esteve aqui no nosso primeiro episódio há muito tempo atrás e agora a gente vai voltar. Da outra vez ele veio acompanhado, ele veio com AIDS, mas agora a gente vai falar especialmente da carreira dele, dos trabalhos todos que aconteceram, principalmente do dia que ele veio aqui até hoje, né? Sem mais enrolação. O cara, a satisfação tá te recebendo aqui, meu parceiro. Salve, salve. Então, gente, brigadão. Muito feliz de estar aqui, principalmente porque, como tu falou, eu tava aqui dentro do primeiro episódio. Vim com o Ades, estamos voltando aqui só pra estar mostrando, tá conversando também, falando sobre a importância do produtor musical aparecendo só também, que normalmente aparece só ali atrás do cantor, lá ele. Atrás, do lado, mas também tem que ter aqui uma carreira só, independente do artista que tá comigo. Então é isso, muito obrigado pelo convite. Massa demais. Não, e é legal, e tipo assim, eu nem lembro dessa data, porque já faz tempo, né, cara? A gente tá na 5ª temporada, o cara colou aqui com o Ades no primeiro episódio, foi muito massa. E assim, como o André falou, de lá pra cá, que a gente te conheceu, mano, a gente só viu tua carreira decolando e tal, só evoluindo, colando com várias pessoas e várias collabs, produzindo uma galera, e até o teu estúdio, tu publicou nas redes sociais que mudou, melhorou, graças a Deus, evoluiu muito. Então, conta pra gente, assim, um resumo, como foi esse salto do UK, do primeiro episódio pro UK que tá sentado hoje aqui, mano, assim, dá um resumo assim, pô, mano, meu estúdio melhorou, mais artistas começaram a acreditar no meu trabalho e tal, como é que foi essa evolução do UK desde o primeiro episódio do podcast Garagem pra hoje? Cara, muita coisa aconteceu de lá pra cá, não sei se o que eu consigo resumir. Sim. Mas bora lá, meu estúdio, em primeiro lugar, eu consegui ali melhorar meus equipamentos, consegui sair aquele famoso, quem tem um estúdio, quem já produziu conhece, o famoso BM800. Sim. E sair da maldição. Rapaz, o BM800, ele dá uma coisa muito louca, que eu não sei qual é o modelo de captação dele. Cara, ele dá uma girada assim no áudio, uma parada muito doida, mas ele salva, né, mano? É R$150 um BM800, né, mano? Sim, tá tão mais barato. Cara, todo mundo que começou com, que nem tu falou, com um home studio, se não tiver o BM800, não começou direito, né, mano? Isso é um fato. E assim, eu recomendo, tem gente que pergunta, começou com o BM800, tu trocou porque é ruim? Sim, mas eu recomendo, tu tá começando, tu não tem dinheiro, é melhor que o celular. Então vai na fé, mano. É isso mesmo. Então, enfim, continuando, o estúdio melhorou. Pra falar a verdade, tudo melhorou de lá pra cá, né? Consegui trabalhar muito, consegui melhorar muito a qualidade do meu trampo, a qualidade da minha entrega. E eu acho que o que melhorou, o ponto principal disso tudo, foi que eu consegui melhorar, como eu posso dizer, os olhos, tanto do público quanto dos artistas, pra mim. Sim, em relação ao teu trabalho. Eu acho que foi a coisa que mais mudou muito mais do que a qualidade do meu bicho, muito mais do que a qualidade da minha mixagem, foi conseguir meio que começar a me mostrar pro mundo, aparecer em evento X, em evento Y, conquista aquela, conquista outra, e de um jeito ou de outro a gente vai aparecendo ali do jeito que dá. E a galera vai passando a confiar no teu trabalho, né? Sim. Aí tu produz um som de AIDS aqui, beleza. Aí tu produz um som de outra pessoa aqui, aí eu, pô, o cara, ele vai me ajudar a produzir meu som. Então o cara passa a confiar no teu trabalho, até a procura aumentou, né? De pessoas atrás de ti pra produzir. Sim, aumentou com certeza. Mas isso é uma parada muito louca. Que eu sinto, eu tenho esse sentimento de que apesar da amostra, do qual eu posso me provar, eu posso me provar ser o melhor produtor do mundo, produzir todas as melhores músicas do mundo. Ainda assim, eu sinto que por eu ser um produtor musical, MC Zezinho, que começou ali, que tá cantando, sempre tem os peitos dele pra vir e ficar. Não, mano, mas eu acho que tu tá seguindo um caminho totalmente errado na minha música, o teu trabalho que tu tá fazendo, totalmente errado. Eu vi ali no YouTube que o cara falou que essa tal parte dessa música aqui tu tem que fazer diferente. Então Então, eu acho que essa confiança, e eu acho que, não sei, independente do que eu fizer, eu acho que sempre vai ter ali
uma desconfiança pra esse ramo do trabalho, até porque é uma coisa muito íntima do cara que tá cantando ali, do artista. Que é o som dele, né? Dele. Eu entendo isso. Sim. Então, melhorou. Mas ainda tem isso, ainda te incomoda. Não, isso é um assunto muito doido. Porque eu vi o Mon Lee, né, que é produtor, um dos produtores que mais trabalhou com o Felipe Ret, perguntaram pra ele como é que é trabalhar com o Felipe Ret. Quando ele falou, eu entendi que era disso que ele tava fazendo. Ele falou, cara, trabalhar com o Felipe Ret é muito bom, por quê? Porque ele já é um cara tem nome, o cara tem tudo, mas ele falou assim, é impressionante como ele aceita o que eu faço, sacou? Então, pô, é tudo que um produtor quer, mano, pelo que tu tá falando. Ele falou assim, ele é muito bom, então, assim, ele aceitar o que eu tô fazendo, eu sinto que eu tô no caminho certo. Aí ele falou, eu peguei caras que não estão no mesmo patamar, que interferiu mais no trabalho. Aí ele falou assim, eu faço uma parada, ele chega e fala, mano, vai. Então, assim, pra um produtor pegar um cara desse é muito massa, né? Eu acho que falta muito ainda do entendimento de novo, tanto pro público quanto pro artista, que o beatmaker também é um artista. Uhum. Então, assim, eu acho que às vezes falta um pouco do tato da pessoa, do MC ali que tá cantando, de entender que do mesmo jeito que eu tenho que ter um tato ali com o trabalho dele tá chegando com a música dele e eu não tá olhando e falando, tá horrível, isso daí tá uma merda, eu vou escrever melhor que tu. Tu não vai fazer isso. Eu não vou fazer mas... Ele também não pode estar, ele também tem... Trabalhar com artista é muito difícil, porque tu tem que chegar a um consenso. Tipo, o cara que grava um clipe, o cara que edita um clipe, ele também é um artista. Com certeza. Do mesmo jeito que tu quer que o teu clipe esteja desse jeito, ele tá mostrando o trabalho dele ali, e o trabalho dele tem que ter a cara dele. Do mesmo jeito, o meu trabalho tem que ter a minha cara. Então, é um consenso muito difícil, é um trabalho muito... Mas, enfim, tá melhorando. Isso que importa, tá melhorando. Sim. E é isso mesmo. Então, cada vez mais... Não, e daí, porque fica tudo no nome, porque assim, a música é de André. Aí o cara fica com medo disso, porque assim, ninguém vai falar que a música é do beatmaker, e o que eu acho errado. Por isso que eu acho até legal quem acredita o seu nome e o do beatmaker. Eu acho que é justo ali, porque é um trabalho de cada um, né? Sim, ele é o instrumental, pô, da coisa, tem que aparecer. É todo mundo, mas isso no rap tem muito isso, de que o cara tá falando que o beatmaker, a galera não dá o crédito, às vezes, que merecia, como se a música, tanto que no fonograma, lá na divisão dos royalties, é músico, metade do beatmaker, metade do cara, né? Eu acho que isso aí dá pra eu trocar uma ideia com vocês aqui, sentindo na pele mesmo, porque, ó, aqui no jornalismo também acontece uma coisa que eu acho que é parecida. O repórter, que vai lá pra frente da câmera, ele é que recebe os maiores elogios, é ele que vai receber o apreço do público, né? E por muitas vezes o que fica ali por trás, ele é invisibilizado, né? A realidade é que quem trabalha editando a matéria, filmando a matéria, fazendo a pauta, né? Escrevendo o que o repórter vai falar, ele vai sendo esquecido pelo público, porque quem está sendo visto todo dia é o cara que está lá, o cara na frente da câmera falando, entendeu? É diferente, por exemplo, aqui do podcast, que tem nós dois aqui fazendo todo o trabalho por trás e aqui pela frente também. Mas mesmo assim, isso ainda acontece. Ó, o Luciano ali do outro lado e ninguém tá olhando ele aqui. Aparece aqui, Luciano, vem cá. Aparece aqui. Mostra aqui, dá tchau pra galera. É isso bem aí, ó. Por muitas vezes essas pessoas, elas não são vistas, né? E eu faço parte disso porque, ó, eu tô aqui há 8 anos na empresa. E nesse tempo todo, eu acho que foram, tipo, os meus primeiros 5 anos eu não aparecia assim, né? Depois que eu fazia trabalho na TV e tudo mais, mas até isso virar, demorou muito tempo, entendeu? E eu sempre reclamava disso, porque eu ficava, cara, eu fico aqui por trás, às vezes eu faço um trabalho que ele é essencial para fazer a matéria dar certo, mas ninguém fala no meu nome. Ah, mas aparece o teu nomezinho lá no final. Não é a mesma coisa, porque a gente percebe que o grande público, ele é alienado do processo. A mesma coisa, eu acho que é o que tu tá falando, né? Que tipo, mano, ó, eu imagino, eu não sou especialista nessa área, mas tu me corrige se eu estiver errado. O beatmaker, pô, ele passa por um processo gigantesco até a entrega do material para aquele artista que foi lá pra tua casa trabalhar contigo lá dentro do teu estúdio, né? Porque, mano, imagina, tem que ter um briefing para esse material começar a existir, né? Eu vou sentar aqui contigo querendo eu fazer uma música, eu vou sentar aqui e falar, cara, eu quero uma música desse jeito aqui, que tenha um afrobeat assim,
uma referência tal, aí tu vai me escutar, tu vai ver a minha pegada de cantar, tu vai tentar adaptar isso. Mano, é uma longa jornada até tu entregar o trabalho. E às vezes é esquecido, né? Agora é ruim quando é esquecido pelo próprio cara que tá trabalhando contigo, né? Aí a dor é maior, claro. Acontece direto. E acontece direto. Não, e o que é mais louco, às vezes o beatmaker melhora o que o... Na maioria das vezes, eu vejo assim, o beatmaker melhora o que o MC fez, porque dificilmente ele consegue piorar, porque assim, só se estiver muito bom ele conseguir piorar. Na maioria das vezes o cara bota o efeito na voz, melhora uma dobra ali, melhora uma coisa e torna melhor. O beatmaker ainda faz melhorar. Eu ia fazer uma pergunta para o K, que é voltada mesmo para esse lado da construção da produção, né? Ali os primeiros passos. Eu percebi ao longo do tempo, depois que eu te conheci, já são pelo menos uns 3 anos aí, que te acompanhando, tu revela, digamos assim, muita gente, né? Tu pega muito artista ali no primeiro passo musical dele. Como é essa experiência, mano? Porque assim, eu acredito, pela minha experiência musical, que quando vem um músico mais antigo trabalhar comigo, que ele já tem mais aquela identidade carimbada, já sabe mais ou menos por onde ele anda ali no circuito artístico, é mais fácil um pouquinho de trabalhar, porque eu já sei a pegada dele. Mas quando é para formar uma coisa do zero, para mim é sempre mais difícil. Fazer uma matéria do zero é uma matéria que eu vou terminar de reescrever o que tu já começou, né? Eu vou fazer essa analogia com o jornalismo. Como é essa experiência, mano? Porque eu vejo que tu faz muito isso, não é uma coisa pontual. Tu trabalha com a galera nova também. Então, é muito... Entrando nesse assunto de trabalhar com a galera nova, a galera que tá formando a identidade, é muito difícil, aí entra outra parte aí da produção musical, que é a chamada engenharia de gravação. É muito difícil gravar com uma pessoa que está começando. Eu costumo dizer que é um trabalho ali de psicologia. A gente tem que estar dando... Eu vou revelar aqui agora o meu scriptzinho. Eu sempre tento puxar uma conversa, perguntar, e aí, meu mano, como é que tá a tua vida? O que te fez, decidiu fazer música antes de começar a gravar? Como é que tu tá? Como é que tá as coisas? O que te trouxe aqui? Como que tu me conheceu? Como que tu conheceu meu trampo? Quem que tu conhece? Quem que a gente conhece em comum? Vai trocando esse papo porque o cara que tá gravando a primeira vez, ele tem muita vergonha. Tem muita vergonha, pô. E aí a gente vai gravar, aí digamos que a música dele precisa de uma energia lá em cima. Aí a gente vai gravar, ele tá ligado que eu falo como é que é. Ele precisa se soltar, mas só que ele tá com vergonha. Como é que eu vou começar a gritar na casa de uma pessoa que eu nem conheço? Que loucura é essa? Então é um trabalho muito difícil. Gravar com pessoas que estão começando é muito difícil. Mas se tu tá começando, se nunca lançou uma música, temos aqui um método infalível de desbloquear a gravação melhor de todos. Então, desbloqueei sua mente. Desbloqueei sua mente. Desbloqueei sua vergonha aqui comigo. Então, em relação à identidade, é difícil também trabalhar com gente que está começando justamente pela questão da identidade, por 2 motivos. Primeiro é que eu tenho que, de alguma forma, identificar a identidade que a pessoa ainda nem sabe exatamente qual é, para poder imprimir isso na música, misturada com a minha. E o segundo motivo pelo qual é difícil, eu esqueci, então vou falar de primeiro. Vida que segue. Então, às vezes é muito complicado trabalhar em cima disso, porque muitas das vezes em que a gente está procurando ali entender a identidade de outra pessoa e ela também está entendendo, ocorre uma coisa que é muito chata, que é ela me fala uma coisa, eu construo essa coisa que ela pediu. 2 dias depois, ela aparece com outra coisa totalmente diferente e eu tenho que recriar essa outra coisa totalmente diferente. Aí eu trabalho E a insegurança, né, que a pessoa tem, né? Sim, isso é muito chato. Mesmo que ela pague a produção toda do zero, é muito chato abrir mão daquilo tudo que tu já construiu, que eu também construo ali a música. Eu crio apego pela música que eu criei e ter que apagar. Aí tu tá falando que a pessoa pede pra refazer o som. Demais. É mesmo. Cara, isso é muito louco. Eu vi o Daniel Ganjamin falar isso de sabotagem. Que sabotagem ele não tinha experiência. O que ele fazia? Escrevia tudo no caderno. Aí ele ia cantar. Só que quando ele cantava, ele usava um flow. Aí ficava massa. Aí Daniel Ganjamin falou, não, ficou legal, mas a gente vai gravar de novo. Ele cantava outro flow. Aí Daniel Ganjamin falou, não, pô,
canta que nem tu cantou da vez ele, eu não lembro. A cabeça dele não tinha save. Ctrl S não E tinha. é porque é do freestyle mesmo, é quase um freestyle. Aí, como ele vai levando, ele não tinha noção de que, não, vou cantar nesse flow, ele não sabia. Até ao vivo ele fazia isso, né? Tu vê que as versões ao vivo, freestyle sabotagem mesmo, não né? dava. Isso acontece muito, principalmente quando eu tô... Acontece muito em gravação com o MC que faz a música no freestyle, assim como Sabotagem. Mas acontece muito em ensaio de show também. Às vezes a gente tá aqui ensaiando pro show, aí, pô, vamos experimentar um jeito de cantar diferente pra trazer ali um negócio diferente pra essa parte do show, diferente do que já tem no estúdio, né? Aí vai lá, faz um flow muito massa. Beleza. Massa. Vamos fazer de novo agora pra ensaiar. Cadê? Sumiu. Quem tem? Cadê? Não é fácil. Isso aí até eu me toco pra isso, que eu pretendo evoluir nisso, é porque muitos dos MCs André canta, então André, ele com certeza, ele vem da galera do rock, né, cantor cultural, então ele busca técnica. A galera do rap, eu me coloco nisso também, a gente às vezes fica tão focado em letra, tão focado em flow, mas não quer entender a métrica de cantar com técnica. Sim. Porque se tu tem a técnica, pô, vou cantar aqui, ó, a minha rima vai ser nessa métrica aqui. Tu vai saber todo o tempo cantar aquela mesma métrica, mas como tu quer pro beat tocar e na emoção tu cantar, cada hora vai sair de um jeito. O que tu não vai fazer na tua música porque tu tem técnica, porque tu elabora. O rap, ele corre muito esse risco. Por isso que os caras, assim, que eu acompanho, que tem uns flow mais foda, são os caras que tem técnica. Um cara foi falar que ele foi mostrar o flow que Kendrick usa em cada música, o Kendrick Lamar. Aí ele mostrou, né, que ele usa aquele ritmo A, B, B, ou A, B, B. Aí ele mostrou, aí o moleque foi e botou assim, mano, qual é? Quer dizer que Kendrick para pra pensar nisso, mano, o cara é fera, ele como assim, mano? O cara saiu com uma sacola de Grammy, tu acha que o cara não pensa no flow dele, pô? Eu vi Tá no esse comentário. no TikTok. É loucura. Lembra como é que o cara acha que Kendrick ganhou 5 Grammys, sei lá, e ele não pensa no flow dele, pô? Rapaz, se eu que sou um cidadão normal do mundo, eu penso, eu vai pensar. Mas aí o cara que comentou, o cara que tava fazendo o vídeo, ele falou, é o preguiçoso, que ele quer dizer, não, eu posso ser Kendrick, é só eu cantar na minha versão que vai sair. E não é, né? A prova disso, que tu tá falando é isso, né, mano? E tem um cara, eu acho que tu já viu também, acho que tá falando desse cara, tem um cara que faz um conteúdo muito, que eu costumo dizer que aquilo ali é o TikTok Premium, aquele cara ali. Deveria ter que assinar pra assistir o vídeo. Massa. Porque ele faz um vídeo explicando num papelzinho. Já assisti. Foi esse aí que falou. Inclusive, eu olhei no Instagram e o cara tava lá curtindo. Claro. Esse vídeo é massa. Aquele cara é muito... Pô, e aquilo ali é um material que a gente que canta tem que ver, mano, e tem que tentar entender. Porque se tu... hoje é o que eu mais faço. Ele ensina, é legal, porque assim, como eu tô no rock, mas eu conheço muita gente, tenho muita influência do rap, eu acabo olhando as duas realidades, né? Sim. A galera, os meus amigos do rock, eles correm muito pro lance de aprender a parte teórica da música, né? Porque eu tenho que aprender eu tenho que aprender sobre harmonia, eu preciso saber o que é uma tessitura vocal para saber em qual região fica mais confortável cantar. Às vezes eu percebo que até uma influência muito grande da música clássica. Mas o rock, tem um monte de roqueiro que gosta. Roqueiro é mais apesar de que eu nem sou um amante assim, de música clássica, mas tem uma galera que eu conheço que gosta, né? A galera do rock, do rap, realmente tá às vezes mais apurada no flow, na velocidade de cantar, que é uma coisa que eu também dou valor pra caramba. Até porque é uma coisa que eu preciso. Muita gente não entende porque eu tô cantando com drive, mas aí não percebe que o flow que eu faço é na mesma velocidade da galera. Claro, né? Ali, ó, chutado. Só que uma coisa que eu achei massa desse vídeo é que ele ensina uma coisa que, ó, por exemplo, lá na minha banda eu aplico. E é muito útil, mano. É ensinar dentro da partitura qual é o espaço que tu tá cantando. Entendeu? Se é dentro de uma tercina, né? Se é uma semicolcheia com pausa. Exato. É importante essa parte da teoria musical, porque realmente, cara, eu por muitas vezes eu cago pra isso e vou no sentimento. Mas por muitas outras vezes também eu preciso disso pra me salvar, porque, mano, às vezes não tá batendo. Saca? E pra tu criar melodia, quando tu pensa isso, é mais fácil quando tu... E olha que loucura, que ironia. Quanto mais eu fui me aproximando de... Porque também a minha outra banda era mais heavy metal, e aí hoje eu toco hardcore, tem mais influência... em português também, tem essa diferença.
quanto mais eu me aproximei do rap, mais eu fui buscar isso, porque eu comecei a achar necessário encaixar essas coisas, porque era uma coisa que tu já fazia no rock, mas, mano, no rock, por exemplo, no que eu tocava, né, que era heavy, thrash metal, é muito encaixadinho ali, bloco com bloco, apesar de que tem, principalmente instrumental, tem muita doideira, né, mas no vocal eu ainda fazia uma coisa mais quadradinha. Quando vai mudando, mano, tu precisa muito dessas dicas. O Instagram dele é prêmio mesmo. Não, e o rap... Não, e o rap, muito mais, como tu falou, o hardcore mais, né, o heavy metal mesmo. O rap que precisa muito disso, porque se tu não tiver aquela métrica ali, apuradinha, pode ficar muito bom se tu tiver um talento muito nato, que não é muito comum. O cara que tu joga o beat, ele joga o flow e leva... Eu acho, Caio, isso aí que eu ia te perguntar, mano. Porque assim, com certeza ao longo desse tempo chegou uma galera lá que não tava ainda entendendo o seu caminho, né? Não precisa dar nome, que o nome faz a fofoca. Mas como é pra tu lidar com essa situação? Porque assim, por exemplo, eu vou dar o meu próprio exemplo pra ficar mais fácil. Quando eu comecei a cantar na própria Bastards mesmo, eu vinha de outro trabalho, então eu precisei cantar diferente. Com outra linha vocal, outro jeito de cantar, outra performance, outra tudo. E aí, pô, o meu primeiro CD, por exemplo, eu não canto as músicas dele. Agora, eu não canto ao vivo igual, entendeu? Eu canto igual como eu aprendi a cantar depois que eu fui estudar um pouquinho, entender como é que eu ia fazer. Ou seja, eu entendi que eu estava cantando errado lá atrás. Não vai ficar tão legal. E eu precisava vou usar essa palavra mesmo, me domesticar. Porque eu estava até usando mais do que eu precisava, pô. Hoje eu escuto as músicas antigas, eu falei, meu Deus, pô, eu tava me esforçando muito mais do que eu precisava. É muito menos, talvez pela vontade de mostrar experiência. Como é que tu faz isso? Porque assim, imagina eu chegar lá, o André de 2020, chegar lá no estúdio de UK, soltei mais do que eu devia. Mano, como é que é pra organizar isso? Porque eu imagino que também é uma missão tu chegar às vezes pro cara e falar assim, então, mano, não é assim. Segura. Eu fico com vergonha. É o que ele tá falando, né? Que ele falou. Então, é difícil demais chegar e cortar. Principalmente o cara que tá, novamente nesse assunto, o cara que tá buscando a identidade dele, que tá começando, que tá... É muito difícil chegar e parar e falar, ó, mano, tá ruim. Porque se ele já tinha vergonha antes, agora que perdeu tudo. Sim. Então, consciência. Vou chegando, vou mordendo pela beira aqui. Vou sentar de novo. Eu gosto muito de mostrar para as pessoas que eu gosto de regravar até mesmo às vezes quando ficar bom. Então, às vezes, eu quero gravar porque tá ruim, mas ele gravou de novo até quando tá bom. Então, eu gosto muito de ter material sobrando. Sim. Eu gosto muito, mano, essa voz ficar boa, ficou. Eu vou deixar ela separada aqui e a gente vai gravar de novo. Talvez fique melhor, talvez não fique. Eu já tenho outro separado na hora que eu for mixar o vídeo. Então, é basicamente isso que a gente faz. A gente vai tentando, tipo, morder devagarzinho. Pra não assustar, né? Pra não assustar. E também guardando o material. É o ex falando, não, vamos de novo. Aí depois vai catando ali. Depois vai catando e tirando o que não gosta, deixando o que ficou legal. Porque nessas daí, às vezes até, por exemplo, às vezes ele grava uma linha de áudio toda assim, a voz desse tamanho, a voz principal dele. Às vezes, aí ele grava outra, igual, desse tamanho, às vezes eu uso um pedaço dessa, o outro pedaço desse aqui, e o outro pedaço de uma terceira. Então, às vezes eu precisaria várias gravações para tirar o melhor dessa variedade. Isso. Então eu vou explicando isso pra pessoa não se sentir mal, e eu vou construindo ali da forma da minha forma. E uma coisa muito difícil também, é que isso que tu falou de muita informação, é uma coisa que acontece muito. O cara, quando ele vai gravar, ele quer entregar o melhor dele ali. E na cabeça dele, o melhor dele são 10 mil vozes formando a ópera orquestral de... E aí eu tento dar uma tirada, mano. Menos é mais. Às vezes isso é aquilo. E às vezes eu não falo nada, e quando eu mando a música mixada, só tá sem nada, ele nem... Já tem isso também, né? Só tá sem nada. Mas porque assim, a gente até agora falou muito da tua parte, assim, de produção, de receber um artista lá, mas também tem as coisas que tu faz pra ti também, né, mano? Tipo assim, ó, mano, aqui eu quero ter autonomia total pra fazer um beat do jeito que eu gosto e tal.
E aí eu queria perguntar pra ti, justamente porque tem gente que deve estar assistindo e ainda não te conhece, não sabe tanto como é que funciona o trabalho. Pra quem já conhece, é só pra frisar. Mas eu queria te perguntar sobre isso. Onde que tu consegue encontrar tuas referências, tuas influências, aonde que tu habita ali. Não tô nem dizendo de artista, não, porque isso aí é chover no molhado. É mais de falar das tuas influências rítmicas, né, mano? Se é, mano, eu escuto muito dancehall, eu escuto muito, sei lá, boom bap. Da onde é que tu bebe dessas fontes pra tu poder fazer as tuas paradas, as que tu gosta mesmo? Então, eu acho que a minha música, a minha mesmo, que eu paro pra fazer quando eu gosto, quando não é uma encomenda de X ou de Y, a minha música é uma música que conversa muito com o que eu cresci ouvindo. Não tem pra onde correr, conversa com o que eu cresci ouvindo, conversa com minha regionalidade, com o que eu conheço de música. Eu cresci ouvindo brega, eu cresci ouvindo meu nome menino Pablo. Cresci ouvindo reggae, eu cresci ouvindo essas coisas tudo. E aí quando eu migrei pro hip hop e funk também, bastante, inclusive antes do rap. E aí quando eu cheguei a migrar pro rap, eu sempre, desde o começo, não teve um dia que eu, na minha carreira de produtor, que eu não tivesse essa vontade de estar misturando essas coisas, de parar e pensar em si, beleza, eu faço rap. Gosto muito de boom bap, gosto muito de trap, gosto muito de drill. Mas isso aqui enjoa. Fazer só isso, né? Fazer só isso enjoa, é muito chato. Eu tô há 5 anos fazendo beat. Imagina se eu fizesse o mesmo beat há 5 anos. Pô, satura uma hora, né, mano? Porque é muito parecido se ficar pra quem faz, né? Os instrumentos. Chega um momento que eu odeio. Um momento que eu odeio, mas sempre chega. Tem alguns momentos da nossa vida que chega. Que é quando eu percebo que eu tô fazendo tudo no automático. Sim. Tipo, tô fazendo um beat que é igualzinho o beat que eu fiz ontem, que eu não tô nem pensando no que eu tô fazendo, eu só tô botando tudo que eu já sei que é regrinha, isso sempre tem essa fase, e me incomoda muito sempre que eu percebo isso. Então eu gosto muito de empregar essa minha identidade, que é a minha regionalidade, trazer meu negócio misturado com Bumba Meu Boi, trazer uns samples que vem do negócio, uma música do Maranhão de não sei quantos tempos da Baixada que eu descobri. Muito bom. E eu acho que, enfim, cada artista tem sua identidade, eu me achei aí. Certo. É isso daí que eu vou se levar pra frente. Bom, você é bacana. E acompanhando o mundo do rap, assim, que eu tô sempre acompanhando, de uns tempos pra cá, os beatmakers, eles ganharam mais protagonismo. Tu pega o DJ Khaled, tu pega o Metro Boomin, essa galera. Por exemplo, eu não conhecia o Metro Boomin. Eu pensava que ele era um cantor, porque Metro Boomin, mas não, ele faz o show dele, o que ele faz? Ele bota uma cabine, bota os beats dele e chama Travis Scott pra cantar. Sacou? Então ele é a estrela da parada, eu acho isso maneiro. O DJ Khaled também, ele já escolhe quem ele quer. É tipo Daft Punk. Exatamente, um bagulho desse jeito. Hoje tu já pensa esse tipo de trampo, cara? Assim, mano, eu vou fazer, tu até falou, depois eu quero que tu fale mais sobre o EP, algo que tu tá planejando pra frente. Mas tu pensa isso, mano, eu vou fazer aqui uma sequência só de beat mesmo, vou chamar fulano, porque é um lance que muitos produtores estão fazendo e é muito massa, porque os caras colocam o som deles e botam pessoas que eles E evidencia justamente os trampos deles, isso é muito massa. Claro, então, é uma coisa que eu penso muito assim, eu toco muito nessa bandeira de vamos evidenciar o beatmaker como artista. Mas não adianta de nada tocar essa bandeira enquanto eu não colocar a minha cara pra frente e lançar os meus trampos com a minha cara e chamar as pessoas pra complementar isso. Sim. Então, eu tenho alguns lançamentos de singles que são nessa proposta. Eu tinha um beat pronto e falei, mano, que tu acha disso aqui? Que a gente consegue fazer em cima disso? Faz um negócio nessa proposta. Sim. E aí saiu um single, eu tenho já algumas músicas lançadas como single meu. Sim. Assim como eu tenho alguns singles que são beats instrumentais lançados no Spotify, como distribuído como uma música assim. Só instrumental. Só instrumental. Inclusive meus projetos que mais tem relevância são assim. É mesmo, cara, os que tem mais Mais números. É mesmo. E mais alcance, mais números são assim, não são com ninguém. Nessa pegada. Tipo, meu forró drill. Forró drill é massa esse daí. Meu forró drill vender. Meu forró drill é um negócio muito doido, cortando um pouco a história. Falando sobre aquele negócio que a gente tava falando aqui antes, de acreditar num projeto que tu fica, será que eu solto? Será que eu não solto? E aí tu lança, é o que leva a tua carreira.
Forró Drill eu fiz em 2020 para 2021. Sim. Para participar de um torneio da Academia de Beats, uma competição ali de beats. E eu já tinha feito um antes, que era o Bumba Meu Drill, não tinha sido a prova, não tinha ganhado o campeonato. E aí no segundo eu falo, o que eu fazia? Eu fiz o Forró Drill. Com ele pronto, eu joguei pra competição e pensei, será que eu posso, será que eu não posso? Será que tá bom, será que tá ruim? Tá mais ou menos, tá legalzinho, será, mas quem que vai ouvir um beat no Spotify? Por que eu vou botar um beat no Spotify? Quem que vai ouvir? Por quê? E aí eu pensei, fiz uma capa rapidinho e falei, quer saber, eu vou postar. E que mal vai me fazer postar? Passou 2021 e ninguém ouviu. E eu pensando, tá vendo? Não devia nem postar. Passou 2022 zerado. Tá vendo? O que eu postei isso aí? 2023 simplesmente começou a sair em umas playlists de Spotify. O Spotify botou umas playlists autorais dele do nada. É, massa. E aí veio a época também do Major RD lançando aqueles negócios de Carolina, do Ed Beast. Pode crer. Viralizar. Forró Drill, o gênero Forró Drill viralizou no TikTok. Aí a tua música... A minha lá, Hora certa, no lugar certo. que já tava lá, começou a subir também. Chamado. Muito bom. Conselho que eu sempre vou deixar, gente. Tu tem um som, tu tem um negócio que tá pronto, só que tu tá inseguro, lança. Que na pior das hipóteses não vai dar nada. Ninguém vai te matar. Por isso só lança. Tirar um pedaço no vai. Eu queria te fazer uma pergunta, Oká. Quando eu procurei os primeiros beats pra eu cantar assim, como eu não conhecia muita gente que tinha beat, eu procurei plataformas pra comprar beat. Tem a Beatplace, né? Tem a BeatStars, que é em dólar, mais caro. Tu usa esse tipo de serviço? Tu bota teu produto? Como é que funciona isso? Que eu não sei. Eu tenho a visão de quem canta, que vai lá, escuta e compra. Eu não sei a visão de quem vai lá e bota pra vender. Tu usa? Como é que é? Vale a pena? Não vale? Como é que é isso? Então, esse é um mercado que eu já tentei entrar. E até que deu certo. Eu consegui entrar. Quando eu falei, não, eu vou entrar na... Eu tentei a BeatStars, só que eu tenho... Não sei, eu tenho algum tipo de bloqueio com gringo. BeatStars é gringo Eu mesmo. não gosto de gringo. Às vezes Gringo é uma a merda. pessoa vem, mano, tu que é produtor, tu já ouviu o álbum novo do Rhodes Fidelix nos Estados Unidos? Eu, mano, Você nem quem é. Os rapazes não sei quem é, bicho. não sei quem é, não gosto de gringo. E aí eu tentei a BeatStars, mas é tudo em inglês, todo mundo lá é gringo, é negócio de dólar. Eu fiquei, sem saco. Não vou fazer. Não consegui, não desestimulei. E aí a Beatplace cresceu, que é como se fosse uma BeatStars, que é a plataforma de venda de beats, só que brasileira, totalmente brasileira. Eu falei, talvez aí dê certo. E aí me botei pra frente, falei, não, vou tentar agora de verdade. Teve uma hora que ela deu um boom, que ela começou a oferecer alguns projetos, assinei uma licença dela e falei, vou botar pra frente. Comecei a postar beat. Um mês depois que eu falei, vou botar pra frente, consegui entrar no ranking de top vendedores lá. Top mais. Quando a gente entra, fica lá o top de quem mais vendeu, então é legal isso aí. Só que aí, ainda assim, por algum motivo, eu tenho trava pra esse negócio também. Sim. Eu tenho preconceito com o resto do Brasil. Eu quero me conectar com o Maranhão. Isso é ruim pra mim. Eu podia estar vendendo beat, mas eu não consigo. Porque geralmente a galera de fora que vai comprar. Pra mim é chato, tá naquele negócio. Sem contar com o processo também, não sei direitinho como funciona, mas eu acho que não sei nem se essa palavra existe, desaproxima o artista uma coisa fria. É porque assim, tu compra o beat e é teu, e tu faz o que tu quiser com o beat. Pois é. Não sabe se lançou, não sabe se sai onde, nem como. E qual é o padrão, né? Que Não, mas assim, eu acho, isso aí eu já faço de outra maneira. Os beats que eu comprei, eu me aproximei de todos os beatmakers. Saca? Tirando um beatmaker isso também. Ou no cara, tirando um beatmaker que ficou famoso aí, que eu comprei um beat dele, que ele cagou pro meu som depois que ele ficou famoso, mas quando ele não era famososo, ele chegou e falou assim, pô, mano, esse som tá massa, mano, lança, não fica com vergonha não, bate marcha, mete marcha. Aí ele falou assim, que faz a eu nem tô famoso assim, mas ganhou um hypezinho. Ele falou assim, não, mete marcha e tal. Aí depois que ele entrou na academia dos beats, apareceu com a galera lá gravando umas paradas, aí eu entendo, até Emílio falou isso aqui, Emílio chegou com grana mesmo assim, foi atrás de uns caras foda, aí os caras falaram, não, mano, eu não quero tal. Porque o cara não é conhecido, eu entendo, eu não sou um cara conhecido, o cara, beleza. Mas pra tu ver como o tratamento muda, quando ele era anônimo, ele me dava maior bola.
Depois que ele entrou assim no hypezinho, aí o cara não tava nem, beleza, é normal. Mas todos os MC, não tem um problema com isso. Mas todos os beatmakers que eu comprei, eu vou lá no direct do cara. Até porque rola uma negociação de mandar coisa. Pô, mano, tá massa e tal, não sei o que, pô, eu vou lançar o som, posso te marcar no Instagram. A maioria fala, não, mano, marca, eu compartilho, pá. Beleza, é bacana, porque é o mínimo de aproximação que tu tem. Saca? Mas realmente o processo é frio. O processo melhor que tem é o que tu falou, que o Di fala, tu de gravar junto. Eu teve uma venda que eu fiz na Beat Place. Um cara de São Paulo. Lil Magic, inclusive o nome dele. Lil Magic tá brabo. Ele fez isso. Ele comprou o beat lá. Eu não lembro se tem o Instagram. Mas tem. Ele foi direto no meu Instagram. Que tem... Não, às vezes a pessoa procura pelo nome da chinês lá, nem tem. Não, tem. Bota. Tinha, né? Enfim. Ele achou. A gente trocou uma ideia. E ele comprou alguns beats meus. Legal. Alguns beats meus depois disso. Depois disso foi lá e... Teve uma vez que eu fui participar de uma competição em Teresina, um torneio de beat feito pela organização da Sobit Boom. Só que eu não tinha dinheiro para ir, eles não pagavam passagem. Eles iam dar uma premiação se tu ganhar. Tinha a premiação pro segundo e pro primeiro lugar. E eu não tinha dinheiro, eu precisava ir para aquele negócio, eu não tinha dinheiro, eu fiz uma promoção. Gente, esse meu catálogo de beat aqui vai ficar por tanto para eu conseguir juntar dinheiro para viajar. Ele foi lá, ele comprou papo de uns 5 beats. Para ajudar e também para ele comprar mais barato, mais bacana. Mais barato, mas ele também já fortaleceu. Ele já comprou, eu acho que é uma das pessoas que mais comprou beat meu assim no rodo. Bacana. Hoje eu vou querer 10. Bacana. E daí uma dúzia de beats. Mas ele sozinho salvou muito dessa viagem. Sim, isso é legal. Isso foi 1000 graus e inclusive consegui ir lá e ficar em segundo lugar ainda no torneio. Ainda matou uma grana. Inclusive isso daí foi 3 anos atrás. Eu recebi o dinheiro, o pagamento, isso 2 semanas atrás. Mentira, cara, memória ao papai. Era tipo assim, evento com financiamento público, era... Pois isso aí tem foda isso aí. Tem vezes que dá certo, assim, sair rápido. Não, e esse processo aí de coisa tem muito louco. Como eu já comprei na Beat Place e tal, eu recebi pra tu ver como funciona, é massa. Eu recebi um e-mail do Patrício Cid. Patrício Cid, ele é o beatmaker de Água Própria. Ou seja, se eu quiser cantar uma música em cima de um beat do Patrício Cid, que é um cara que ganhou Grammy aí, eu tenho oportunidade, saca? É maneiro isso daí. Agora... E ele faz vídeo incentivando, a galera compra, faz... Porque o cara quer vender e tal, e é maneiro. Aproxima, assim, te aproxima de artistas que tem um know-how, faz um trabalho massa, é muito legal. Tanto pro cara que tá começando, como o cara que tá... Sem contar com a possibilidade de rentabilizar, que nem o cara tava precisando, e uma coisa estratégica ali dele, da é bem legal, bem legal. Mas o mais legal vai ser o orgânico ainda, né? Que eu digo orgânico, é fazer junto, processo do zero. Mais ali que... É que eu acho que as principais músicas saem assim, né, mano? As principais músicas saem eu ainda acho que não é uma regra assim, que sempre vai ser assim, não tem exceção. Existem suas exceções, mas eu acho que é muito mais fácil, porque você tá ali conversando com a pessoa, né? É a diferença da gente fazer uma reunião, a gente fizesse essa garagem alternativa aqui, por videochamada, e a gente aqui. Porque tu chega pro cara, pô, mano, essa flauta aí, bota ela em outro tom pra ficar melhor, essa flautinha não tá legal, vamos testar aqui. Ela vem testando, do égua tá massa. Com o beat pronto, não. Galera, quanto é mais ou menos um beat, assim, mano, em média? Um beat? Encomenda 200. Certo. Se eu encomendar agora um beat contigo, é por volta de R$200. Inclusive, esses dias eu... Os mais caros é 300 e pouco. Por exemplo, de Patrício Cid é 350 conto. Ou seja, não é tão caro assim perto de uma... Pelo menos eu tô com muita inveja de você. Pelo menos foi que é. Porque pra uma banda gravar, pô, é muito caro, mano. Tu grava sozinho, pô. Aí, por exemplo, paga mais sei lá, uma mixagem, 250 conto, 300 o carro. Isso. Por aí. Aí tu vai gastar 500 conto. Porque é do som que vocês vão gravar. Isso é uma pechincha. Exato. É uma pechincha, pô. Mas é porque também tem suas equivalências ali, né? Não, claro. Mais estompeiro, microfone na bateria. Mudando e não mudando de assunto, ainda sobre essa parada de gravação. Pô, bicho, eu tava assistindo um vídeo recente, assim, falando sobre como foi a gravação do Da Lama ao Caos, do Nação Zumbi. E, se não me falha a memória, foi o Liminha, que é até do Titãs, que fez.
E ele reclamava muito que ele não conseguiu trazer pra dentro do som, teve uma dificuldade, na verdade, acho que ele até conseguiu, mas teve uma dificuldade de trazer o peso dos tambores, da parte percussiva, né, mano? O maracatu mesmo. Porque, na verdade, a pegada do Nação Zumbi ali do Chico Sainz não é maracatu, é uma coisa que ele criou. Os tambores do maracatu. Ele fez um maracatu aos moldes do Chico Sainz. Não é o maracatu tradicional, realmente. Entendeu? Então, o que acontece? Além disso, né, de ter uma essência ali, ainda tinha dificuldade de captar aquela pegada pra dentro do CD, né? E realmente, assim, pô, as músicas são impecáveis. E eu sempre penso que uma música boa, uma gravação, só não pode ser uma gravação péssima, né? Mas assim, uma gravação com uma mixagem mais ou menos, ou a música boa, ela consegue ser enxergada ainda, né? E, pô, esse CD é lindo, pô. É um dos maiores CDs que eu já escutei na minha vida. Mas tu sente mesmo que falta hoje em dia... Ou tu escutando com o material que tu vê hoje. Cara, se o Chico Sainz gravasse hoje, o próprio Nação Zumbi, que deu continuidade... Era que nem Baiana, pô, tu pode pegar o Baiana System como referência e tal. Era desse jeito. Eu acho que o tempo vai passando, aí vão se mudando. Os processos de captação, as tecnologias, essas coisas aí facilitam, né? Quando se traz isso pra... Quantas pessoas não gravaram nesse CD, né, mano? E aí eu acho que aí que tá o preço, né? Porque, por exemplo, querendo ou não, o beatmaker que é tu, que eu acho que também já é uma responsabilidade do caramba, ficar só tu e o computador, mano. Tudo é culpa tua. Tudo é culpa tua, cara. Qualquer erro, não tem como culpar outra pessoa, pô. Tu vai olhar pra um lado, tu vai olhar pra outro, só vai ter um cara lá, meu parceiro, sabe? Essa responsabilidade, eu acho que ela atrai, de alguma forma, um peso pro que tu tá fazendo ali. Tu chega tu acha que tu demora muito pra fazer um trabalho, ou tu já te acostumou com isso, tu não volta muitas vezes nele, assim? Eu me acostumei já, mas assim, eu já fui muito... É porque eu busco seguir as coisas que eu falo, e hoje em dia eu falo muito para as pessoas que gravam comigo, que a coisa que eu mais odeio, a coisa que mais dá trabalho, a coisa que menos dá certo, hoje em dia, é o tal do artista muito perfeccionista. Por que eu não gosto? Por que eu acho que não dá certo? Porque o artista muito perfeccionista é aquele artista que vai ter uma... Às vezes tu tem ali uma música viva, tu tem um trabalho bom, tu tem um trabalho massa, tu tem uma coisa autêntica. E por algum detalhe que, às vezes, para algumas pessoas possa ter um ponto positivo, tu acaba falando, não vou lançar isso nunca. E tu priva um trabalho que às vezes tá muito massa de sair por uma coisa que pra ti é um defeito, mas às vezes não é. É só uma noia do cara, né? É uma noia do cara. Então eu busco tirar isso também no meu processo de produção. Porque eu já fui a pessoa que perde o prazo de entrega. Eu pedi um prazo de 1 mês pra entregar uma música. Já perdi muito prazo de 1 mês porque eu queria mudar. Não, mano, espera uma semaninha que eu quero mudar mais um negócio aqui. Não era nem porque eu não tava mexendo, era porque eu queria mexer mais. Sim. Então, isso me dá isso causa muito bloqueio criativo, porque te trava pra frente, você fica se cobrando tanto, tão travado numa coisa, que isso bloqueia de tu criar outra, e outra, e outra. E às vezes aquilo ali já tá bom, aquele processo já tá bom, então a gente tem que saber ali o meio termo, ó. A gente não vai fazer um negócio ruim nunca. Sempre evitar o máximo possível fazer um trabalho ruim. Ter, digamos assim, um padrão de qualidade, né? Sim, tem que ter ali um padrão de qualidade. Não vai entregar qualquer coisa. Nunca. Mas tem que saber delegar também. Pô, eu acho que isso daqui eu podia mudar. Não quer saber se já tá pronto, é coisa da minha cabeça. Às vezes se eu mudar vai estragar. Às vezes se eu mudar eu vou tirar uma coisa que vai ser o diferencial da música. Às vezes se eu mudar, eu costumo pensar que mudar muito. Cada vez que eu vou mais e mais mudando a música, eu vou cada vez mais engessando ela. Tipo, aplicando regra. Tipo, não, tal regra diz que não pode ter reverb no grave. Mas o reverb no grave daquela música era o que tava dando aquele negócio diferente que a o charme. Tu vai tirar. E vai ficar, caraca, isso daqui tá louco. Massa. E eu vou lá e tiro, porque tipo, a regra na minha cabeça tá dizendo, pô, esse reverb nesse grave aqui tá me incomodando, eu vou ter que tirar isso. Isso rola mesmo. Então, pra mim, quanto mais tu vai mexendo, cada vez mais tu vai ingestando
Ou em contraponto, às vezes, quando tu não vai ingestando a música, tu vai enchendo linguiça nela ali, enchendo ela de coisa que ela não precisa. Não vai parar em lugar nenhum. E isso acaba atrapalhando. Eu tava trocando uma ideia com um moleque, até falei com o Choque sobre isso. Chaldri, sabe a Chaldri? Daí o moleque já tem um corre e tal, aí ele falou pra mim assim, mano, falar uma coisa pra ti, na moral, o moleque é mais novo, mas tem mais experiência, então é massa tu ouvir. Ele falou assim pra mim, quer fazer algo melhor? Faz outra música, parceiro. Faz outra música. Essa tá pronta, pô. Que ele mixou uma música pra mim, ele falou assim. Muito nisso, Ele falou assim, tu gostou? Eu falei, aí ele até deu uma dica pro beatmaker, ó, o beatmaker que usou contigo e deixou pouco espaço pra voz, não sei o que, nas frequências, melhora essas frequências muito altas, papá, foi dando uma dica maneira. Aí no final eu falei assim, mano, mas o som tá bom. Ele falou, mano, esse som é esse som. Se tu quiser fazer algo melhor, pô, não sei o que, eu podia mudar meu adlib, faz outro. Vai pra outro som. Porque é o que tu falou. Porque senão tu não vai lançar, pô. O Black, ele uma vez falou isso, Black, ele falou que ele não gostava de ficar ouvindo as músicas depois de pronta, porque senão ele não lança. Pô, tu é doido. E se tu parar pra pensar, quantas vezes, só as vezes obrigatórias que tu tem que ouvir, quantas vezes tu escuta tua música até o dia que ela sai, tu escuta pra pôr, Muito, sabe? E eu só não tô nem contando assim, se tu for, tu mesmo editar o vídeo dela, tu mesmo... Não, tu é louco, aí tu escuta 1 milhão. Cara, uma galera assim de jovem, né? Assiste o programa e depois que a gente foi pra propaganda de TV, essas coisas, uma molecada me para na rua, pô, falando assim, entrevista não sei quem, já umas 2 pessoas chegaram pra mim, 2 moleques assim, novo, falando assim, pô, entrevista o Kai e tal. Eu falei, já entrevistei ele lá no começo, mas a gente vai entrevistar de novo. E chegou o dia, né? Que massa. Eu vou aproveitar, deixa, porque quando eu vejo um moleque assim, começando e tal, tá ali com seus 16, 17, 18 anos, tá se despertando ali pra trabalhar com música, eu sempre imagino que ele tem muitas dúvidas. E aí eu queria que tu falasse com essa galera agora e explicasse assim o que é preciso pra eu começar, mano. Eu não tô nem dizendo pra lançar uma música, saca? Mas o que tu diria assim, pô, se tem um aplicativozinho, um programazinho ali que dá pra baixar facilmente pra ele ir se testando. Primeiros passos. Porque eu acho que a maior dificuldade é saber assim, por onde eu começo, saca? Nem que seja pelo celular. Bora lá. Vamos lá aí, pessoa jovem, ou não jovem mesmo, que quer começar na música, não sabe por onde começar. Tu só tem um celular e não tem dinheiro, tu vai baixar o BandLab. Tem o FL Studio Mobile, mas ele faz mais ou menos a mesma coisa que o BandLab e é pago. O BandLab é de graça, então... E o BandLab é massa. BandLab é massa, ele cara. tem uma comunidade ali dentro dele, tem meio que uma rede socialzinha, um negócio, e é muito completinho, mano. Pro celular, começa pelo BandLab. Não tem problema nenhum. Grava a tua música, mostra pros teus amigos, vê o que tu sente, vê o que tu acha, vê se de fato tu vai, daqui a um mês, tu vai estar sentindo aquele sentimento, cara, que eu quero botar minha música pra frente, eu quero continuar isso daqui. E aí tu dá, se é isso, se é esse teu sentimento, se é essa tua vontade, tu dá teu próximo passo, que é ir pra um estúdio. Aí tu tem que ver aí, procurar aí o carro. A galera que vai abrir as portas pra ti, mas já tá certo. Não, mas assim, procurar um estúdio é uma parada muito importante. Inclusive tem uma opinião minha polêmica, meio polêmica em volta do assunto, que tem uns influenciadores que conversam muito com essa galera nova. Tipo, dá pra perceber o público de cada pessoa, principalmente eu que acompanho muita coisa ali de música. Ele conversa muito com a galera nova. E ele tem um discurso que tá começando a fazer música, não gasta dinheiro indo pra estúdio pra fazer música em estúdio, porque tu só tá enchendo o bolso de outra pessoa. Tu tem o teu dinheiro pra tu investir, compra teus próprios equipamentos pra tu fazer tua música. Aí ele mostra uns vídeos lá, tipo, sei lá, um Veig se gravando, tá vendo? O melhor trapper do brasileiro se grava. Aí ele mostra um vídeo do Travis Scott se gravando, tá vendo? O melhor trapper dos Estados Unidos, ele também se grava. Mas isso é uma parada que, assim, minha opinião sobre isso é que, de fato, é bom tu ter um estúdiozinho. Qual é a minha opinião sobre o cantor ter o seu próprio estúdio ou ele pra um estúdio gravar? É ótimo tu ter um home studio pra tu... Sim. Testar, né, mano? Praticar. Testar. Mas o que eu acho? Tu pode testar pelo celular. É uma parada que é pra tu testar. Tu pode testar gravando pelo celular. E... tu montar o teu próprio estúdio pra tu sempre se produzir, tu querer aprender a fazer tudo, faz com que tu fique numa ilha, tipo, longe de tudo e de todos, e tu não conhece ninguém, tu não se aproxima de ninguém. Muito bom, mano. Tu vai saturar, eu te garanto, que
tu vai enjoar de fazer música em, no máximo, pelo menos, no mínimo, 1 ano. Verdade mesmo. Porque a sensação que o cara tem, assim, eu não tô no meu lugar de fala pra falar isso, que eu não tenho propriedade nesse assunto, mas a sensação do cara, sei lá, pegar um ônibus, pegar um Uber, pegar o que seja, olhar pela janela e parar pra pensar, caraca, eu vou gravar minha primeira música, eu tô indo pra um estúdio. E eu outra preciso vibe. acertar, e eu preciso fazer certo, e ele vai estar lá vendo, e não sei o quê, e eu vou lançar minha música. É muito diferente de tu estar dentro da tua casa e falar, vamos aqui, vou gravar mais um. Rapaz, eu tenho propriedade pra te falar. Eu vou te dizer, bicho, eu não troco o estúdio por nada. Por 2 motivos. Um, mano, eu preciso desafogar minha cabeça, pô. Não tenho que estar preocupado em dar rec, pô. Saca? Tem que ter alguém comigo. Outra coisa, pô, que termômetro é esse que só vai ter eu dando pra mim? Não, isso é horrível. Certo? Aí eu vou chegar lá e vou falar assim, égua, pô, gravei esse take aqui, ficou massa, sabe? Mas às vezes o teu brother que tá lá atrás, o teu beatmaker, o produtor musical. Recentemente, agora, gravando um single, eu passei exatamente por isso, pô. A gente tá trabalhando com um brother, o Alexandre, inclusive sabe Alexandre, e ele é o dono do Doc Studio, daqui de São Luís, né? Cara, a gente terminou de gravar lá e eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, tinha umas mensagens dele. Basicamente, ele pegou um pedaço, um trecho de uma música nossa que tem meio que um repente e tal. E ele mesmo, pô, botou o violão, depois a gente botou o triângulo, zabumba, foi botando... Mas aquele pontapé inicial de botar uns instrumentos e tal, foi dele. Porque ele ouviu. Eu sozinho na minha casa, se eu estivesse gravando, eu não ia fazer. Não, e eu tenho um lugar de fala, porque eu gravo só. Eu gravo em casa. Eu gravo em casa primeiro por um motivo, que eu tenho pouco tempo, porque eu tenho outra profissão. Eu comecei fazendo assim, mas isso não me tirou nunca a vontade de querer gravar com alguém, não é isso. E eu te digo por mim mesmo, por exemplo, eu tenho FL Studio há já uns anos. Eu faço um beat lá, e minha mulher, não, tu sabe fazer um beat, faz teus beats. Cara, tudo que eu não quero é fazer tudo. Exatamente, é sobre isso. Eu não quero aprender, tipo assim, eu sei fazer o básico do beat, muito básico, mas se eu podia estar estudando e papapá, mas por que eu não faço isso? Porque, mano, eu falei, pô, já gravo minha voz. Vai implodir, parceiro. Se eu vou fazer o beat, eu vou gravar minha voz, mano, é que nem tu falou, é uma ilha que tu fica preso, então... Tudo que até o momento que eu faço, eu pego o beat, hoje em dia já tem pessoas que entram em contato comigo, a gente troca ideia, me manda um beat e tal. Eu pego o beat, eu gravo a minha voz, não tem como eu não passar pra outra pessoa mixar, masterizar, porque eu já vou ficar agoniado de querer... Eu podia estudar mixagem, masterização, mas, mano, é só tu, se tiver uma merda... Não tem ninguém pra te dizer, mano, melhora, ou então vai por aqui, vai por ali, então é muito agoniante. Então assim, eu concordo muito com vocês, mano, se tu não procurar, porque alguém poderia dizer, não, esse cara tá falando, mas ele não faz. Não é porque eu faço que eu acho que tá certo, eu faço muito por necessidade. Sim. E eu tenho muita vontade de colar e eu sei que eu vou evoluir nisso, se eu fizer isso. Mas é essencial ter outras pessoas fazendo música, de uma pessoa só é foda, mano. Mas, ó, e ainda tem um ponto que a gente... Se for parar pra observar os detalhes, a gente vai ver vários furos na história, assim, né? Mas quer ver uma parada que eu acho doideira, mano? Quando tu grava sozinho, e eu digo porque eu já gravei coisas sozinho em casa, mas não assim de música toda, né? Gravei, por exemplo, a guitarra da música aqui, gravei o baixo, né? E deixei ali pra eu me escutar, fiz a bateria eletrônica e tal. Mano, tem uma hora que tu perde a referência, teu ouvido começa a ficar viciado. Se eu estou no ouvido... E aí, ó, eu acredito, por exemplo, que tu é muito mais preparado pra encarar isso aí do que eu, pô. Porque na hora que meu ouvido começar a se bagunçar, meu irmão, eu vou perder toda a referência. E aí eu vou começar a estragar a coisa. E isso eu tô falando até do processo de composição. Sim. Imagina mixagem, master, que eu acho que precisa ter um ouvido muito apurado, mano. Porque se tá sobrando um médio ali, tu tem que ir lá cortar, entendeu? Então, assim, tem muitos detalhes, pô. Eu comparo... Esse processo de mixagem e masterização é uma alquimia, mano, sabe? Pô. Tem um conjunto de elementos ali que tu vai mexendo e não é exato, saca? Não é tipo, mano, se eu puxar bem aqui, deu certo. Não é assim, mano. É que nem tu falou ali no começo. Rapaz, mas o reverb no grave não dá certo. Mas pode ser que pra essa música dê, e aí, mano? Pô, isso é tão doido. Eu vou até te recomendar, não sei se tu já assistiu o documentário na Netflix sobre o Avicii, que é o Avicii, eu acho que é Avicii o nome dele. O nome do documentário é Meu Nome é Tim.
Pode procurar lá, mano, esse cara, ele morreu recentemente, André, saca a história. Esse maluco, ele é um DJ sueco. Mano, pra tu ver que a prova que é uma alquimia, ele não tem conhecimento nenhum de música, só deram um notebook e um FL pra ele. Mano, e ele, eu não consigo, não sei como é que tu faz mixagem e masterização, mas ele não usa nem mouse, ele é só o dedinho mesmo. Ah, não consigo. Olha, não, ideia. Cabro, né? Olha a loucura, olha a loucura. Ele faz som, pô, ele faz som no avião sentado aqui. Aí o vocalista do Coldplay tá no documentário, vocalista do Coldplay, um cara foda, né? Mano, ele falou assim, cara, quando eu vi essa música desse cara, eu fiquei com uma inveja profunda e falei, caralho, esse cara fez isso só com a porra daquele notebook dele. Pra tu ver como é alquimia, parceiro. É loucura, né? É loucura. Isso daí, não tem explicação assim, não. Sabe nada de música de teoria. O lance de fazer com o dedinho lá do mousepad ali, você só aí já mostra que ele é bruxo. Exato, bem mousepad. Eu também, mano. Eu não consigo escrever uma matéria assim, que dirá fazer música. Ó, doideira, né, mano? Mas isso daí é a parada do... Ele usar só um computador que parecia uma alquimia e, tipo... É uma parada que é muito doida, porque... Tem preconceito que eu enfrento sempre. Até hoje eu sei que eu vou enfrentar por muito tempo ainda fazendo show. Quando a gente tem uma estrutura de show decente... Sempre vai ter uma equipe, uma mesona gigante e umas pessoas já conceituadas no mercado que aprenderam uma parada já ali das mesas e precisar de melhor equipamento mais caro do equalizador e do compressor da válvula de não sei quem lá de Los Angeles. Ele aprendeu isso. Eu chego, toda vez é a mesma cara de espanto. Eu chego com meu notebook, coloco lá, olho pra cara do normalmente é uma pessoa mais de idade, olho pra cara dele e falo, moço, é o seguinte, desliga tudo, não quero nada, deixa tudo flat, eu vou equalizar tudo pelo computador. E eu sinto que ele sempre birra comigo, ele sempre fecha a cara, como assim? Não quero que tu mexa em nada, se mexer tu vai estragar. Ele, por quê? Como se eu tivesse dado satisfação. Faz tudo no teu programa, né? Eu vou lá explicar, ó, tem que fazer tal processamento na voz dele e vai sair do meu computador tanto a voz quanto o beat. Se passar por ali... Se tu mexer no equalizador, tu vai estar mexendo na voz e no beat. Então, não mexe nada, deixa que eu compre. Segura a música. Mas aí, irmão, vai dar certo. Aí faz a passagem e tal. Tanto é que muita gente, muitos dessas pessoas já vieram me procurar, técnicos de som, desses técnicos vieram me procurar depois, mas o que tu bota, o que tu usa no teu computador que tu consegue ajeitar, porque sempre vai ali um autotune, um reverbzão, um delayzão, um equalizador que a voz sai, que ele usa na mesa, tu usa no plugin. Eu uso no computador ali com plugin, assim, teu computador faz isso, eu não, ó, porque tem uns plugins e tal. Como que tu faz isso ao vivo? Não, tem que baixar o programa, fazer não sei o quê. Algumas vezes eles procuram pra conversar, mas na maioria das vezes eu sofro. Eu peço, eu tenho que ficar gritando no meio do show. Não, tira isso, não bota. Não, filho, faz isso. Pode crer. E é muita luta, às vezes eles ficam mal encarados, direto. E os caras mais velhos, não querem dar, eles ficam mirrando. Pô, mas ó, isso aí fala muito sobre um assunto que eu conversei recentemente com uns amigos, né? É que eu acho que muita gente vai ver o teu trabalho e por olhar às vezes que tu tá trabalhando ali com um equipamento mais simples ou menor, né? Sim. Ou mesmo por ver ali que tu é um cara de boa, às vezes até uma pessoa que te olha aqui no dia a dia andando de chinelinho ali, saca? Essa pessoa geralmente vai ser muito tendenciosa a diminuir o teu trabalho. Achar, porque o cara faz, eu vou fazer também, mano. Saca? Vai ser fácil, vai ser de boa. Só que as pessoas esquecem de um detalhe. Existe um longo processo de experiência, de testes que deram errado, né? Tu já errou várias vezes, provavelmente até tu chegar ao acerto, né? E aí todo mundo acaba diminuindo tua caminhada, mano, e achando que, porque tu conseguiu chegar e tocar lá em Fortaleza, lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, conseguiu fazer um show para muitas pessoas, porque tu conseguiu ter um material massa, um equipamento legal, foi elogiado por um artista famoso. Só por isso ele vai conseguir também. Porque, tá na cara que ele tá sorrindo ali, ele tá alegre, então é fácil de fazer. Só que esquece a caminhada por de trás das cortinas ali pelos bastidores. E, mano,
eu até gosto disso, porque eu vai lá, mano, faz mesmo, te ferra também, igual eu me ferrei pra tu ver como é que é, entendeu? Pra ver que não é brincadeira, não é fácil de fazer. Mas o primeiro passo é sempre esse que tu falou, foi o que tu acabou de narrar. É reduzir primeiro o teu trabalho. Tu vai conseguir equalizar por aí. E aí depois do cara, pô, como foi que tu equalizou por aí? Saca? Isso tende a acontecer várias vezes no setor que a gente trabalha, né? É que nem a galera, mano, que trabalha com celular. Tu olha o cara trabalhando no celular, o cara pensa que o cara tá brincando, né, mano? E aí vai ver, falo, tá editando um vídeo, pode estar editando uma música, pode estar fazendo várias coisas, né? Mas existe essa redução dos impactos do teu trabalho toda vez. Eu acho isso aí muito ralado. Muito ralado. Não, então eu aproveitei, eu queria perguntar para o Caio, para ele contar um pouco pra gente. Antes de a gente começar aqui a entrevista, eu falei, pô, Caio, falar das tuas vivências e tal. Tu teve umas vivências maneiras recentes, tu viajou com o Choque para um grande festival, tu tava no evento das meninas do Slam, da área que foi legal e tal. Conta um pouco pra gente como foi a experiência de estar nesses eventos top, assim, da tua experiência de conhecer gente, de colocar teu trabalho, assim, no palco com mais visibilidade e tal. Como foi pra o Caio experimentar essas paradas? Então, pra mim, viajar pra tocar, viajar pra fazer música, viajar pra fazer evento, ainda é um negócio muito surreal. Fica emocionado, né? Várias vezes, porque eu sempre falo, antes do rap, eu nunca tinha viajado nem para interior. Ah, não, vou lá em Barreirinha. Não, para não dizer que eu nunca tinha viajado, uma vez, pela minha escola, estudava no IFMA, eu viajei pro Pará, pra ver usina. É porque eu quero ver uma usina. Mas enfim, fui ver uma usina. Faz isso com a gente quando a gente é criança, né? Curiosidade da minha vida aí, que muita gente não sabe. Já estudei no IFMA. Estudava, fazia curso de técnico de eletroeletrônica. Saí do IFMA, fui pra UFMA, fiz BICT para fazer engenharia aeroespacial. E aí, como eu disse aqui no primeiro... Eu lembro que tu falou. Mano. Enfim, voltando, viagem. Primeira vez que eu viajei foi daquele evento lá que eu falei da competição. Sim, que tu recebeu dinheiro 30 anos depois. Recebi dinheiro outro dia, inclusive salvou meus atrasos. Mas... Ainda bem que não caiu antes. Aí... Tava só retido na fonte. Tava só esperando a hora certa de cair. Primeira vez que eu viajei foi lá e eu lembro da sensação de tudo. Eu viajando no ônibus, olhando pela janela e pensando, caraca, eu tô viajando pra competir. Esse negócio de beat, nem tem competição de beat presencial em lugar nenhum. Eu tô viajando pra lá pra competir pra um lugar que eu nunca fui, pra um negócio que eu nunca visitei, com pessoas que nunca viram minha cara, vão ver minha cara lá. E desde quando eu viajei até quando eu participei lá, que foi um negócio difícil, pô, eu entendo a galera de batalha, é difícil sair do teu estado pra competir em outro lugar, pô, a galera fecha, eu era a única pessoa de fora lá, a galera fecha, mas enfim, deu certo. Massa. E eu lembro da sensação de estar lá, de viver aquilo, de ver a galera conhecer, tipo, a cara da galera quando eu entrei e a cara da galera quando eu saí, totalmente diferente, tá ligado? Tipo, a galera vindo, quem entrou, mano, caraca, teu trampo é massa, vamos trampar e tal. E eu lembro da sensação de eu no ônibus voltando pra casa, assim como a da ida, da volta, sensação boa, tá ligado? De estar saindo, mostrando meu trabalho pra fora. Então, sobre viagens, eu já consegui ir de outros estados para Belém, pro Piauí, que Piauí foi essa vez, e eu voltei outras 2 vezes lá já para fazer evento. Pra Belém eu fui outro dia com o Choque, foi muito massa. Eu ia vir com minha camisa do Piranhão que eu comprei lá. Piranhão. Eu tava sujo. Mas a vivência é da hora, né, mano? Tu conhecer gente, tu olhou nesse que tu foi com o Choque, já tinha outra galera lá de rap, outra galera que tu encontrou lá e tal, fez conexões e tal. Então, nesse de Belém, eu encontrei gente conhecida. Encontrei, foi massa. Mas eu conheci muita gente também, isso é muito bom. Eu conheci, sabe o que foi legal da viagem de Belém? Eu conheci muito gringo. Muita gente falando espanhol e eu já tava meio nada ali depois do show, galera. Eu bebo um pouco. Foi. E aí ele falando na cocita dentro da coça e eu, mano, nessa eu faço um bicho.
O negócio ainda tem uma coisa, mano, eu faço é beat sobre o negócio. E a gente conversando, não sei o que, Instagram, a gente trocou Instagram, nem lembro qual é o Instagram do cara. Mas o cara, antes de finalizar, mano, eu queria que tu falasse também sobre os teus projetos futuros, né? A gente já falou sobre tudo que tu fez até aqui, desde o primeiro episódio até hoje, que tu tá voltando na casa. Mas eu queria saber também como é que é daqui pra frente, o que tu tá pensando aí, projetando pros próximos meses, anos. Então, eu tenho 2 projetos em mente. Um tá mais andado e outro ainda tá um pouco na ideia, eu vou botar ele pra frente, vai dar... Na verdade, eu tenho mais ou menos 3. Enfim, o primeiro vai sair justamente com uma música que eu gravei com esse tal colombiano que a gente tá falando em espanhol. Muito legal, a gente gravou 2 reggae. E aí, tipo, a gente gravou um pra ele e um pra mim. Eu falei, ó, a gente vai gravar uma música pra mim, eu vou lançar aqui quando eu quiser, que ainda não sei quando é que vai ser. Agora eu já sei quando é que vai ser, já tem um projeto consolidado. E foi muito legal gravar com ele. Eu ensinei pra ele o que era uma pedra. E aí ele gravou pra mim o que vai ser a minha tag de todos os reggae. Sempre que vocês verem eu produzindo reggae, vai estar lá no começo. DJ, o cara, bota o capacete que são da pedra. Ele tirou tua tag, foi A tag de reggae. Gosta demais. E o projeto que vai sair com ele, a música que eu gravei com ele é Luna. Inclusive vai feat com Glória também, que lançou essa última. Você quer, Glória? Sim, pois é, da hora. E esse projeto vai ser justamente andando na mão disso que a gente vem falando desde o começo do episódio. Tem muita gente que faz uma música muito boa, acaba não lançando por perfeccionismo e essa música não vai sair nunca. Então o projeto é isso. Eu ainda não sei direito o nome, mas o nome dele na minha cabeça, o nome dessa mixtape na minha cabeça é Músicas que nunca iriam sair, mas vão sair. Vou mudar o nome, eu só vou lançar dele. Esse nome é massa. Pô. Músicas que nunca iriam sair, mas que vão sair. Músicas que nunca seriam lançadas. Vão ser lançadas, é bacana. Mas é uma doideira mesmo. E aí eu vou tomar frente, vou tomar as dores e falar, mano, eu vou cuidar de tudo, vou fazer visualize, vou fazer a capa e vou lançar a tua música que não é mais tua, agora é minha. Lá em casa. Tá lá em casa, eu produzi, muitas das vezes eu que dei a ideia da música desde o começo, a maioria das que eu escolhi. Então, vou botar pra frente. E o outro projeto que eu quero fazer, que esse que eu quero lançar das músicas que não iriam ser lançadas, mas vão ser lançadas, é uma coisa que eu quero fazer meio que mais solta, tipo, é uma mixtape desapego. Aí, gente, tô me desapegando disso daqui, eu quero que vá pro mundo e é isso. Então eu quero lançar ela, tipo, daqui pro mês que vem. Quero terminar tudo pra estar lançando ela logo, quanto antes, sem muito perfeccionismo, sem muito nada lançar. Eu quero fazer um outro projeto daqui pro meio do ano, que já é envolvendo mais a minha identidade completamente escarnada, nua e crua ali. Que eu quero trazer muita coisa, eu quero trazer o que eu venho produzindo, que são músicas do hip hop, só que ali misturado do rap, ali um drill, um trap, só que misturado ali com brega, misturado com reggae, misturado com forró, misturado com ritmos que a gente vê, que a gente sabe que são da nossa quebrada, que são coisas que a gente ouve desde criança, que são coisas que a gente cresceu consumindo. Então eu quero empregar essa identidade nos projetos. Eu ainda tô pensando em quem chamar, em quem vou fazer, em como, mas é isso que eu quero fazer, esse projeto que eu quero botar pra frente. Pode crer. E outro projeto que eu quero fazer também é de fazer um negócio instrumental misturado com a galera da poesia. Tô muito ali, eu ia usar a palavra namorando, mas a palavra muito apegado. Envolvido. Com poesia. Eu já testei pegar ali alguns beats que eu tenho, misturar com poesias que eu roubei ali, peguei no Instagram de uma pessoa que eu admiro, e eu roubei e botei no meu beat, sem pedir permissão mesmo, depois eu pedi. E aí eu vi que fica massa, tá? Sim. Eu quero desenvolver um projeto por volta disso, eu quero desenvolver um projeto ali, pegar a intro de um beat, botar uma poesia, depois a poesia para, fica o beat, depois volta uma poesia de novo. Eu acho que é um jeito massa de demonstrar meu trabalho, de ter alguma outra pessoa falando algo por cima do meu trabalho que não seja aquela mesma ideia daquele MC, daquele artista, daquela parada, trazer uma perspectiva nova. Eu acho que vai dar certo demais. Sim, massa. Cara, a gente vai chegando no final do programa, mais uma vez te agradecer por vir aqui, trazer a tua experiência, trazer
a tua jornada pra cá, pro Garagem Alternativa. No final das contas, o propósito da gente, a gente sempre também repete isso aqui várias vezes, que é catalogar o cenário artístico. Mas hoje a ideia era te ouvir como artista também, né? Que foi o que a gente conseguiu, ainda bem, ao longo desse tempo aqui do episódio de hoje, conseguir escutar a tua experiência, o teu trabalho como artista mesmo, né? Sim. Desde o processo de criação, até as suas experiências de viagem, tudo. E, mano, acho que não tem outra coisa pra eu te falar aqui que não seja o fato de que tu foi um dos caras mais falados ao longo desses mais de 50 episódios aqui, né? Muita gente que sentou aqui, eu não sei se é coincidência, porque é a nossa bolha, não sei. Mas, mano, com certeza tu é um dos caras, se não é o mais falado, é um dos mais, tá? Pelo menos na top 3. É o queridinho da torcida. Muita gente que sentou aqui pra trocar ideia com a gente, ou trabalhou contigo, ou te conhece, tem uma amizade contigo. Então já dá pra dizer que tu é processo fundamental para que a cena prospere, né? Não só por tu trabalhar com a galera, mas por tu deixar o teu carimbo aqui nos trabalhos que estão sendo feitos, não é só de gravação, que eu quero dizer, né? Sim. Mas também de tu ir pro show, para tocar com o artista. A gente sabe que isso é um desenvolvimento pro beatmaker, é um desenvolvimento pro artista levar um beatmaker para subir no palco com ele, até pro técnico de som, no final das contas ele aprende também, né? E aí queria te agradecer por isso, te agradecer por estar somando com o circuito autoral maranhense. Eu acho que é o mínimo que a gente faz aqui, né? Verdade, também te parabenizar. Tu tá mais forte, tu veio aqui, tu era mais gringo, tá mais fortinho, evoluiu como artista, como pessoa bacana. Fisicamente também o shape. Fisicamente, melhorou aqui o shape, tá falando... Tá falando com... melhorando o shape. Tá falando com mais propriedade, tá mais assim, senhor do teu trabalho. Eu te identifico hoje com mais autoridade para falar do que tu faz. E a gente pôde acompanhar essa tua evolução, porque tu esteve aqui, posteriormente a gente trampou contigo no evento, a gente te viu tocar, a gente te viu nas redes sociais fazendo uns trabalhos. Então é massa acompanhar mesmo essa evolução dentro aqui do Garagem Alternativa, faz parte da nossa história. E parabéns pelo trabalho e vida longa aí, mano. Obrigadão, eu que agradeço aqui o convite, é muito massa ter esse espaço, poder estar trocando essa ideia. Como eu falo aí desde o começo, às vezes é mais difícil para um produtor musical, para uma parada DJ ali considerado mais backstage, estar tendo essas oportunidades. Sim. Estar no lugar trocando ideia, falando sobre seu trampo. Então eu fico muito feliz de estar aqui, não a primeira, mas a segunda vez, tá ligado? Então obrigadão pelo convite, admiro muito esse podcast aqui, eu assisto quase todos, eu gosto muito de assistir. Pode crer. Eu acho que principalmente da galera ali do rap, da galera que eu conheço, eu acho que eu assisti todo mundo, né? Todos. Bota fé. Eu fico feliz também quando falo meu nome, quando a galera cita, eu sempre vejo. Então continue me citando, hein? Vendo aqui. O último faz minha 2 lá. Traz o carro. Falei, pô, vocês disso tá arranhado. Todo mundo veio aqui traz o carro. Mas foi da hora, mano. Mas, mano, assim como desejo pra ti, desejo pra todo mundo que passa por aqui, assim, eu fico muito feliz de poder conversar com um artista, com um músico aqui e logo em sequência ver ele viajando para tocar ou ganhando um prêmio, né, ou recebendo uma notoriedade aqui dentro da cidade. Fico muito feliz. Eu acho que faz parte também do processo de evolução da gente, ficar feliz com a vitória do outro. Eu acho que é a coletividade que fortalece a parada ainda, né, até segunda chamada, é assim que funciona. E muito massa, cara, continua aí que eu acho que tu tá mais do que no caminho certo, mano. Inclusive aí, artistas, MCs, cantores e também público de São Luís, assim como do Brasil e do mundo. Vamos começar a estar valorizando ali o beatmaker como artista, vamos estar começando ali a estar valorizando essa parada, porque muita gente associa a minha imagem, tipo, mesmo comigo tentando levar esse caminho, tomar essa direção de artista individual para ter minhas conquistas próprias e as minhas conquistas próprias serem o maior valor que eu tenho na minha carreira, serem as mais relevantes. Muita gente ainda associa a minha imagem, sei lá, faço música com Hades. Quem é o cara? O produtor de Hades. Eu odeio isso. Se alguém me parar na rua e falar, esse cara aí, ele é o DJ de Hades, ele é o produtor de Hades, vamos estar entrando numa briga séria. Não, mano, eu sou só o Caio, eu trabalho também com a Hades, né? Pô, eu tenho muita parada foda já aconteceu comigo. Outras pessoas. Tem muita parada. Sim. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, um trampo meu, não meu, um trampo que eu produzi,
um áudio que eu produzi, um áudio que eu mixei, um áudio que eu captei, um áudio que eu editei, que eu participei ali do processo da sonorização, foi premiado em Harvard, num projeto que o Igor tomou frente. Ô, mano, caraca, que massa. Com o Marcelo. Isso é muito louco. E a galera vai e olha e fala, não, é porque é o produto. Resume a isso, né? É querer diminuir demais também. Acho Enfim. é falta, às vezes, de conhecimento mesmo. Tá chegando, caindo de paraquedas e não entende. Mas eu também tenho minha parcela de culpa, que eu devia compartilhar. Divulgar mais. Por exemplo, uma parada que eu acho muito louca. No Nacional de 2023, pela primeira e única vez em toda a história do Nacional, eles abriram uma competição do Nacional de Rimas, que eu tô falando, do duelo nacional de MCs. Eles abriram uma competição para os beatmakers de todo o Brasil, para fazer uma competição, fazer ali uma peneira e escolherem alguns beats para participar ali do duelo nacional. E não somente podia mandar 5. Não somente como 3 beats meus foram aprovados pela família de rua para participar do Nacional nessa seletiva. E não só foi aprovado, como tocou de fato. Porque eles compram a mais para sobrar alguns. Tocou de fato, eles tocaram bolada demais. Nacional. E tipo, eu sinto que isso não chegou nem perto de ser pro maranhense a mesma coisa de Hades tá representando lá rimando. Então isso tava lá com 3 beats lá. Sendo que se tu for botar na balança, todo ano, há muito tempo, todo ano tem competição pra MC se classificar pro Nacional. Então, tipo, digamos que o cara tá competindo há 10 anos. Hades, não, é contra Hades, te amo, Hades, um beijo. Mas Hades tá competindo, sei lá, digamos, há 10 anos. Ele conseguiu ir pro Nacional 2 vezes. Eu tive uma oportunidade. Foi, pô, da hora. É uma boa reflexão. 1 para 1, né? A peneira totalmente diferente, né, compadre? Sim, pô. E aí, mesmo assim, ainda não. Ele é o tal de não sei quem. Não, pera aí, galera. Vamos. É aquele estigma de ficar de trás da cortina o tempo todo e tal. Isso aí é doideira. Isso acontece também em outros estilos musicais, como os músicos e tal. Acontece no jornalismo, como a gente falou aqui no começo, em várias áreas. Cara, então, mais uma vez, muito obrigado. Vou aqui, ó, vem comigo, mais uma vez, galera. Todos os episódios do Garagem Alternativa, eles estão catalogados dentro do YouTube do Imirante.com. Você vai lá na conta do Imirante.com, você vai poder assistir todos os episódios. Hoje foi com o K, mas desde o primeiro até esse de hoje vai estar tudinho lá completaço para vocês. Além disso, lá no Instagram, @podcast Garagem Alternativa, você vê os nossos cortes, os anúncios dos dias que os episódios vão ao ar. Então, se tu quer ficar por dentro de como funciona o Garagem Alternativa, é só ir para lá. Lembrando que se você é artista ou conhece alguém que trabalha com música autoral aqui em São Luís do Maranhão, indica pra gente lá no direct que a gente faz questão de botar aí na listinha para receber em algum momento aqui. Ou então tenha uma boa relação, um bom trabalho, seja um bom profissional e tenha carisma como o K, porque a pessoa que sentar aqui vai dizer, chama fulano. Aí tu vem também do mesmo jeito, né? É uma saída. O K veio primeira vez com Hades, agora foi pelo coro dos fãs dele aí, da galera que admira o trabalho. Quer que repita isso aqui? Além disso, tem o Spotify também, né, Dudu? Isso tá lá no Spotify, só no áudiozinho, shorts no YouTube, tá lá no YouTube episódio completo. Não existe desculpa para não acompanhar os cenários, os bastidores da música autoral maranhense. E o Garagem Alternativa te entrega tudo mastigadinho, onde tu quiser. Instagram, YouTube, Spotify, pronto, pode colar, que tem muita história massa nessa música maranhense. Muito aí, galera. A gente vai se despedindo, até a próxima. Garagem Alternativa conectando você à música da sua cidade.